Bom dia para quem já está com a gente. Nós estamos iniciando a nossa reunião dessa manhã. Eu quero começar com uma palavra de oração. Que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor nessa manhã e trouxesse o coração de Deus para dentro do teu coração. Começasse a rogar a Ele que estivesse dando a proteção e a provisão necessárias para a sua vida, para o seu dia. Pai, nessa manhã nós entramos na Tua presença e nos apresentamos a Ti, ó Deus, como o Senhor absoluto, como dono da nossa vida, como aquele que tem a prioridade, ó Deus, nas nossas ações e atitudes, e aquele que tem olhado para nós nesse tempo difícil, ó Deus, nesse tempo em que as nossas expectativas elas se juntam com a expectativa triste e sem muita esperança de muitas pessoas. Nós não sabemos o nosso amanhã, não sabemos o que vai acontecer, mas temos a graça de saber, ó Deus, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que não há nenhum lugar, nenhum momento que o Senhor se afasta de nós. Mesmo quando as preocupações vêm e tentam nos abater, o Senhor está ali presente, o Senhor conhece o nosso coração. E nós queremos te render graças a Deus, queremos te exaltar, queremos declarar a Deus que os nossos olhos estão em Ti, na expectativa, ó Deus, do Teu mover sobre nós, do Teu mover sobre a terra, do Teu mover sobre a igreja. Para que, ó Deus, nós como igreja realmente ouçamos a palavra que sai da Tua boca e possamos andar, ó Deus, segundo ela. Nós pedimos, ó Deus, que nessa manhã a Tua unção seja derramada, unção para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para entender, ó Deus, o que o Senhor está querendo mostrar para nós nessa manhã. Que a unção de entendimento seja derramada, ó Deus, e nós possamos sair daqui desse grupo, certos de que há grande esperança do Senhor para nós. Obrigado, ó Deus, abençoa todos aqueles que estão chegando, abençoa, ó Deus, aqueles que vão entrar ainda, abençoa aqueles que não vão poder entrar, ó Deus, abençoa toda a Tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler com vocês o provérbio de hoje, que é da nossa leitura, Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Eu estou lendo na NVI. Diz o seguinte: como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa e fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo o justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito,
Assim, um insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem ferem, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Amém? Nós estamos falando nesses dias a respeito do texto de 1 de João. Lemos numa quarta-feira passada todo a carta de João, né, a primeira carta de João, e Deus começou a falar ao meu coração sobre o texto que está em 1 João 2, capítulo 5, versículos 5 e 6. Né? 1 João 2, versículos 5 e 6. É um texto bastante forte, mas que retrata bem a vontade de Deus para a nossa vida, principalmente nesses dias de tantas confusões, de tantas dificuldades que nós temos passado. Realmente nós temos que tirar a conclusão de que o melhor é nos voltarmos para Deus. O melhor é nos voltarmos para Deus. Né? Então, 1 de João 2, 5 e 6 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Eu li na revista atualizada, e essa expressão andar como ele andou tem o significado de viver como Jesus viveu. Giliane, seja bem-vinda. Deus abençoe você, o Ari. Então, a expressão andar aqui no versículo 6 está se referindo mesmo a ter uma vida igual a de Jesus, a semelhança de Jesus. Nós falamos na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre um aspecto que Jesus foi bem forte na vida de Jesus, que foi amar. Né? E se nós quisermos andar como Jesus andou, a primeira coisa que a gente precisa aprender é amar. Decidir amar. Né? Amar os nossos amigos, os nossos queridos, amar com amor incondicional, amar com amor realmente, um amor verdadeiro, né? Um amor que faz diferença, um amor que entra no coração verdadeiramente
e que atrai o coração das pessoas para si. Esse amor, e aí nós falamos sobre vários aspectos, né, desse amor, sobre assistência ao necessitado, sobre que o amor resiste ao medo, né, ele cancela o medo, né, o amor faz parte de entendermos quem é Deus e como é Deus na nossa vida, né? E quem ama reflete o amor de Deus, quem ama dá a vida pelos irmãos. Todas essas coisas nós trabalhamos no domingo passado para mostrar que realmente andar como Jesus andou, em primeiro lugar, é demonstrar amor, é fazer com que o amor de Deus que está em nós, porque a Bíblia diz que no momento em que nós cremos no Senhor Jesus, o amor dele é derramado sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Então nós temos amor para dar. Nós temos o amor de Deus que está em nós para oferecer às pessoas. Então nós precisamos tirar a represa do nosso coração para fazer com que as pessoas sintam esse amor de Deus através da nossa vida. As pessoas vão ver Deus através de nós, né? Muita gente está buscando a Deus na dimensão sobrenatural, de ouvir a voz sobrenatural de Deus, de ter visões com Deus, essa coisa, isso daí é algo secundário. O que é primordial é que as pessoas vejam Deus em nós, porque nós somos chamados para manifestar esse amor de Deus. Hoje, eu quero abordar um aspecto que está aí também no capítulo 2, nos versículos 15 a 17, que é o aspecto de que Jesus não amou o mundo, né? Ele viveu no mundo, se relacionou com os homens, né? Ele cumpriu o seu chamado, o ministério para o qual ele foi chamado, e ele, na sua vida, através da sua vida, ele se afastou do mundo e resistiu às tendências do mundo. E ele nos ensinou como também resistirmos, como nos afastarmos do mundo, né? Então, olha só o que diz os versículos 15 a 17. Eu vou ler, hoje eu estou aqui cheio de Bíblia, aqui, cheio de versão aqui, e nós vamos dar uma olhadinha em algumas versões assim. Na Revista Atualizada diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A palavra concupiscência significa desejo forte, né? Desejo quase irresistível, né? E a gente precisa entender que realmente o mundo tenta nos atrair com as suas os seus deleites, as suas ofertas, tenta nos fazer participantes dele. E é claro, a gente tem que entender que esse mundo, assim como João vai falar, que o mundo jaz no maligno, esse mundo está sob o domínio, no seu sistema, nas suas ofertas, ele está dominado por Satanás, né? O mundo jaz no maligno, e maligno aí é o maligno mesmo, é o diabo e as suas hostes malignas. Então nós temos que entender que a visão de Deus é que nós precisamos resistir o mundo, porque o mundo está sob a influência de Satanás, né? Agora, uma das dificuldades que temos para viver como Jesus é a nossa relação com o que o mundo nos oferece. Somos atraídos de forma incisiva com apelos constantes que buscam atrair nossa atenção.
mas é uma relação perigosa, a ponto de escravizar. Jesus viveu distante dessas atrações e no texto da tentação mostrou que a arma para nos livrar do amor do mundo era a palavra de Deus. E aí eu quero pedir a você para abrir lá em Mateus capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, de 1 a 11. Diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Esse texto mostra a relação que Jesus teve justamente com as influências que o mundo tem para oferecer para as nossas vidas, né? Então, Jesus resistiu através da palavra e usou muito fortemente a palavra para resistir ao que o diabo tentou colocar na sua vida. No nosso texto, João vai mostrar o que precisamos combater para não sermos engolidos pelo mundo. Então, em primeiro lugar, ele fala da concupiscência da carne. No texto aqui da Revista Atualizada, ele diz concupiscência da carne. Na NVI, o versículo 16 diz a cobiça da carne. E a nova versão transformadora diz assim, desejo intenso por prazer físico. Então, o que João está dizendo aqui, que nós somos tentados de uma forma quase irresistível pela carne. E a concupiscência da carne, ou o desejo intenso da carne, nos leva a desejarmos ou sermos atraídos de forma que, a partir do momento em que nós damos vazão a isso, a carne se torna um senhor sobre a nossa vida, nos escraviza, né? E é uma luta para anularmos as ofertas de satisfação da carne. O que João está dizendo é que nós precisamos resistir a isso. Quando ele diz, no versículo 15, né? Versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele está dizendo que nós temos que tomar uma decisão forte de resistirmos àquilo que a carne tem para oferecer, aquilo que o mundo tem para oferecer. E aí, queridos, a gente tem que voltar a Paulo, né? Paulo diz que se combate as obras da carne com o fruto do Espírito, né? E aí, vamos lá no texto de Gálatas, capítulo 5. Eu sei que vocês conhecem esse texto, mas Paulo vai usar fortemente esse texto para dizer que a carne é realmente a nossa inimiga, a ponto
de fazer com que aqueles que vivem, que amam a carne, eles não vão entrar no reino de Deus. Olha o que diz lá, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo forte da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, querido, veja, Paulo está dizendo justamente que a carne, ela tem um poder destrutivo na nossa vida. Ela tem um poder de destruir a nossa relação com Deus. Ela tem o poder de nos afastar de Deus. E o amor à carne, as pessoas que vivem de oferecer a sua vida à carne, elas estão correndo o perigo de não participarem do reino de Deus, de não entrarem no reino de Deus. É isso que a palavra, é isso que Paulo está falando, e é isso que a palavra de Deus nos alerta. E que aí nós temos que viver segundo o Espírito, né? Jesus, na tentação, responde a Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Quando Satanás diz assim, olha, pede aos anjos de Deus, porque os anjos, transforma essas pedras em pão, né? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e sacia a sua fome. E Jesus diz, olha, não é de pão que vai viver o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho falado um pouco sobre isso. Nós temos que buscar a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que pedir a Deus que revele a palavra dele, que ele tem para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para estarmos dentro daquilo que é propósito dele, né? Aquela série que a gente estava estudando a respeito de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, ela fala muito disso, né? De que nós temos que buscar a Deus para saber onde ele está atuando e nós irmos participar daquilo que Deus está fazendo. E eu tenho dito até também, né, que muitos de nós têm feito muita obra, têm trabalhado fazendo muita coisa, mas no final, quando chegar diante de Deus, muitas das coisas que estão sendo feitas, Deus diz, eu não pedi para fazer isso. Eu mesmo, quando eu olho para trás, né, a minha vida, tanto ministerial quanto a minha vida pessoal, eu tenho muito, Deus vai chegar para mim e vai dizer, olha, meu filho, você tinha boa intenção, você era uma pessoa que tinha um interesse em saber a verdade, em participar da verdade, mas muito do que você fez eu não pedi para você fazer. E aí eu relaciono isso ao que Jesus fala lá para João em Apocalipse, na carta da igreja a Éfeso, né? Quando diz que o Senhor tem contra a igreja que ela abandonou o primeiro amor. E logo depois ele diz assim, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. E as primeiras obras estão dentro da palavra de Deus e não nos pensamentos e nas ideias que nós temos como homens, na boa intenção, né? Nos bons pensamentos. Ela está dentro da palavra de Deus. Então, Jesus fala para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que resistir à nossa carne, aos desejos que a carne impõe sobre as nossas vidas com a palavra de Deus, conhecendo bem a palavra de Deus e vivenciando a palavra de Deus. E no segundo aspecto aí, João vai falar que a concupiscência dos olhos, também no versículo 16, que é o desejo dos olhos, ou seja, a cobiça. E na nova versão transformadora diz o desejo intenso por tudo o que vemos. Por que vocês acham que os shopping centers preparam as vitrines de uma maneira que seja bem atrativa, com ofertas bem atrativas para quem passa por lá? A Zilma está me vendo, ela sabe bem disso, porque ela trabalha numa loja do shopping. Eu acredito que existem outros irmãos que trabalham com isso também. E eles sabem que a política é justamente preparar as ofertas de forma que as pessoas sejam atraídas e entrem lá para comprar, né? O mundo tem muito a oferecer, né? E quando a gente fala do desejo intenso dos olhos, nós estamos falando não só de uma vitrine de shopping, mas nós estamos falando das coisas que nós ambicionamos porque nós vemos. Eu, quando era mais novo, o meu desejo era ter uma casa grande, né? E eu ficava naquela coisa de ter uma casa grande. Deus me deu uma casa grande. Deus me colocou dentro de uma casa grande. E eu vi a trabalheira que aquela casa dava. Era uma casa velha, com muitos problemas, muitas coisas, e dava muito trabalho para a Maristela, de limpar, de arrumar, de manter aquela casa direitinho, arrumadinho, né? Eu fiquei... Não vou dizer para vocês que era uma decepção, porque um dos objetivos de eu ter uma casa grande era de eu poder reunir irmãos da igreja para estarem participando de célula, de reuniões e tal, mas eu não consegui atender esse objetivo no meu coração. E a casa grande acabou se tornando um peso, porque me deu muita dor de cabeça. Para sair eu gastei uma grana assim muito grande para poder arrumar, e ainda tive muita dificuldade porque o dono da casa, né, o locador lá, aliás, o locatário, não lembro o que é, mas ele criou muitas dificuldades para que eu pudesse sair. E foi muito difícil, foi muito transtorno para eu sair. E Deus me deu um apartamento hoje que é uma casa. Ela não é grande, mas ela atende bem às minhas necessidades. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que muitas vezes os nossos sonhos não são compatíveis com os sonhos de Deus. As nossas visões não são as mesmas de Deus. Lá em Isaías, Deus já fala isso, né? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O que nós temos que fazer é realmente buscar saber o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Porque se nós nos adequamos dentro da visão de Deus, nós vamos poder nos livrar das tentações que o mundo oferece para nos adequar e viver debaixo de uma graça tremenda de Deus. E podemos ter, o salmista diz assim, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Então, quando nós nos agradamos de Deus,
Os desejos que vêm para o nosso coração são os desejos que Deus coloca. E nós entramos nesse desejo e nós nos alegramos em viver, em desfrutar daquilo que Deus nos dá. Porque Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, né? Então, Jesus diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo estará cheio de luz. Isso está registrado em Mateus 5:22. Mateus 5:22. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo estará cheio de luz. Isso está se referindo justamente àquilo que a gente vê e aquilo que a gente cobiça, aquilo que a gente deseja. E aí a gente precisa entender, queridos, que esses desejos, eles são influenciados também por Satanás. Eu já tive a oportunidade de desejar coisas, de ir a um shopping e desejar coisas e me dar o direito de adquirir aquela coisa porque eu estava querendo muito aquilo. E depois passei sufoco. Depois, para pagar aquilo que eu comprei, foi triste, foi difícil, né? Eu que sempre baseei a minha vida financeira em não dever nada a ninguém, acabei me enrolando financeiramente por conta de satisfazer um desejo que os meus olhos tiveram. Então, você veja, quando chega, às vezes a gente percebe as coisas assim. Quando diz que a Apple vai lançar um novo iPhone, né? A gente vê que as lojas da Apple, na época que o iPhone vai ser lançado, existem pessoas que dormem na fila 2, 3 dias para poder ser o primeiro a adquirir aquele aparelho. E algumas versões que já foram lançadas aí, né, depois que foram adquiridas, houve muita tristeza, houve decepção com aquilo que foi lançado. Eu estou querendo dizer que muitas vezes o que os nossos olhos desejam, eles não são desejos que Deus coloca no nosso coração. O que a gente vê muitas vezes, o que a gente é atraído muitas vezes, faz com que nós nos afastemos de Deus. Então, é por isso que a palavra diz que nós precisamos não amar aquilo que os olhos veem, né? Na tentação, lá no texto de Mateus 4, versículo 10, o diabo mostra a Jesus os tesouros do mundo em troca de adoração. Mateus 4:10 diz, né? O diabo mostra a Jesus os tesouros do mundo em troca de adoração. E Jesus responde mais uma vez assim: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Quando ele diz isso é porque o diabo pede que aquilo que Jesus vê se torne motivação para que ele o adore, né? O diabo fala para Jesus: olha, todos os tesouros do mundo, o que eu estou mostrando para você, eu te ofereço, mas eu te darei se você me adorar, se você se prostrar e me adorar. E o que Jesus responde para ele é que a adoração é só a Deus, que nenhum tesouro no mundo é mais valoroso do que você se dobrar diante de Deus e viver dentro daquilo que Deus tem, daquilo que Deus coloca para nós vivermos, né? Paulo, num texto, ele fala assim: tendo o que comer e o que vestir, sejamos satisfeitos com isso, né? Então, nós precisamos, é claro, queridos, a Bíblia também fala que Deus, quando nos atende, ele atende mais do que pedimos ou pensamos. Porque Deus é um Deus cujo caráter é de abençoar, é de fazer com que nós nos alegremos com as ofertas que Ele tem para nos dar, né? Então,
nós precisamos também, junto com a palavra, dizer, não, as ofertas do mundo não são mais valorosas do que a minha dedicação ao Senhor, a minha oferta de vida ao Senhor, né? O meu desejo de agradar o meu Deus, de oferecer a minha vida ao meu Deus. Em terceiro lugar, João fala aí, e para alguns que entraram depois, né, João fala no capítulo 16, no versículo 16, 1 João, capítulo 2, versículo 16, ele fala a soberba da vida, né? Soberba da vida. Na NVI, deixa eu ver direitinho aqui como é que está na NVI, ostentação dos bens, mas na nova versão transformadora está escrito assim, orgulho de nossas realizações e bens, né? E aí a gente tem que entender que soberba, orgulho e arrogância são expressões que retratam uma tendência do homem de ostentar suas realizações. Isso fica bem claro na época do período eleitoral, né? Os políticos ostentando as suas realizações. Os discursos são aquilo, eu fiz aquilo outro, eu consegui verba para isso, consegui verba para aquelas coisas todas, colocando eu em primeiro lugar, né? E se colocando como aquele que mais beneficiou as realizações que aconteceram. Nós temos, infelizmente, nós temos uma tendência de nos orgulharmos com as nossas realizações. Nós queremos ser elogiados, nós queremos ser reconhecidos. Você já viu passar por uma casa muito grande, uma mansão que fica à vista na rua, e você passa e olha que coisa linda, né? A pessoa gastou um absurdo de dinheiro para construir um palácio para ele, né? E esse palácio é um monumento que ele quer fazer a si mesmo. Aqui mora o fulano de tal. Essa casa foi construída por fulano de tal. Então, isso é ostentação. Isso é querer que as pessoas... querer causar inveja nas pessoas, né? Querer falar, eu sou poderoso, eu tenho poder, porque eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho recursos, eu posso fazer as coisas que eu quero fazer. A gente percebe as grandes fortunas aí, né, no mundo inteiro. Ontem eu estava lendo, existe um aplicativo, que é um aplicativo que é para reuniões chamado Zoom. Você marca uma reunião e convida algumas pessoas a participarem dessa reunião com você e aí, na hora que a reunião começa, as pessoas começam a aparecer ali e tal. E ontem estava dizendo que o criador desse aplicativo, nessa época de pandemia, ganhou 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares por causa desse aplicativo, né? E a gente fica pensando o que uma pessoa, na sua individualidade, tem para fazer com 4 bilhões de dólares, né? O que nós, como seres humanos, temos para fazer com um dinheiro além do que nós precisamos? Por isso que Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer para que o homem que é rico, ele seja generoso, ele seja um abençoador. E eu tenho no meu coração que Deus muitas vezes dá recursos a mais para alguns cristãos para que eles sejam investidores no reino de Deus. Que usem os seus recursos, tenham uma casa boa, um carro bom, tenham bens que possa
que realmente possa desfrutar, mas que ele tenha o coração voltado para abençoar o reino de Deus. Há uma história que se conta que o fundador daquela antiga pasta dental chamada Colgate, acho que vocês lembram, ele estava vivendo uma situação muito difícil na sua vida, logo no início em que ele havia fundado a organização, e ele estava vivendo uma situação muito difícil, mas ele era um homem de Deus. Então, um dia ele virou-se para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo o que a minha empresa arrecadar. E o primeiro desafio que Deus deu a ele é de que ele dizimasse aquilo que ele tinha com ele. E ele tinha muito pouco, ele estava numa viagem, ele tinha muito pouco para ofertar ao Senhor, mas ele, ao sair do trem que ele estava, ele passou no lugar e dizimou, e aquilo que ele tinha, ele dizimou e ofertou ao Senhor. E depois ele conta que a empresa dele começou a prosperar, porque ele fez uma aliança com Deus, a empresa dele começou a prosperar. E quando ele viu que a empresa, e ele começou a ser fiel naquilo que ele havia prometido a Deus, de dar o dízimo, de ofertar o dízimo, ele começou a crescer e aí a empresa começou a ter lucros, e ele passou de 10% para 20%, até que chegou a um ponto de que ele pegava 90% do lucro dele, do lucro pessoal dele, e investia no reino e vivia só com 10% daquilo que ele tinha como lucro. Porque ele foi fiel a Deus. Porque ele fez um compromisso com Deus e ele não se deixou levar pelos bens que adquiriu. Sabe, queridos, muitas vezes, quando nós começamos a prosperar, nós logo pensamos que nós temos alguma coisa a ver com aquilo. Mas quem dá prosperidade é o Senhor. Quem abençoa é o Senhor. Sempre é o Senhor que nos dá as estratégias para que a nossa vida seja uma vida próspera. E vida próspera não significa riqueza. Vida próspera significa uma vida satisfeita, uma vida em que tem o que precisa, né? Tem até uma frase que diz: não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Né? Mais ou menos assim, essa frase. E nós precisamos nos contentar com o que temos, com aquilo que Deus nos dá, porque nós vamos ser abençoados. E um coração generoso, né? Lá no texto de Provérbios, que nós lemos alguns dias atrás, que diz que quem é generoso com os necessitados empresta para Deus, e Deus retribui. Muito interessante o que a palavra de Deus nos diz, né? É muito interessante o que a palavra de Deus. Na tentação, o diabo tenta seduzir Jesus a algo espetacular, diante de um aglomerado de pessoas, demonstrar o poder de Deus sobre a sua vida, de modo a chamar a atenção sobre si. É o texto lá que fala que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, ao ponto mais alto do templo, e diz para ele: lança-te daqui para baixo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. E esse lugar, o lugar onde o diabo quis que Jesus se lançasse, era um lugar onde estava acumulado o povo, né? E se acontecesse de Jesus se lançar e os anjos de Deus virem e o ampararem, né? Porque o diabo diz: está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito
e ele não permitirás que tropeces em nenhuma pedra. O espetáculo que seria de Jesus se lançar por ali e ser pego pelos anjos, traria logo uma admiração sobre sobre Jesus, né? Estariam falando, esse homem é tremendo. Vocês lembram que a maioria dos milagres que Jesus fez com as pessoas, ele disse assim: não conte o que foi feito, apenas agradeça a Deus, não conte, não fale para ninguém que eu fiz essas coisas, né? Há um outro texto que os irmãos de Jesus que ainda não criam em quem ele era, que ele era o Messias, eles chegam para Jesus e falam: olha, a festa da Páscoa está aí. Por que você não vai para Jerusalém para mostrar quem você é? Para se mostrar, para aparecer, né? E Jesus disse para eles: não é chegada a minha hora, né? Mas foi justamente nessa Páscoa que Jesus foi preso e foi morto, porque depois ele foi, secretamente, ele foi entrando lá para que ninguém visse, de uma maneira que ninguém percebesse ele, porque ele não queria ser famoso pelas obras que ele realizava. Ele queria ser um agente de Deus, um mensageiro de Deus. Quando Satanás faz essa proposta para Jesus, ele responde mais uma vez: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E a gente, ao ver a questão da prova, de provar, de colocar à prova a Deus, é justamente aquela coisa: vamos ver se Deus vai fazer mesmo, né? Eu lembro, quando eu era seminarista, houve uma programação de uma igreja bem conhecida nossa, né, lá no Maracanã, lá no estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã, antigamente, abrigava mais de 200 mil pessoas, o estádio antigo, né? Ele cabia mais de 200 mil pessoas, e essa igreja queria lotar o Maracanã, né? E dessa programação tem fotos de que eles tiraram sacos de dinheiro e tal, mas a chamada para essa programação era o desafio dos deuses. E uma chamada secundária dizia, né, que Deus teria que provar que era Deus, né? Então, quando Jesus diz: não ponha o Senhor teu Deus à prova, ele está dizendo justamente para Satanás: olha, a Bíblia está dizendo que não é para a gente pôr a Deus em provas impossíveis. O Senhor lá em Malaquias, ele vai dizer: fazei prova de mim com relação à fidelidade, em contribuição, em olhar para Deus e saber que ele vai abençoar. Mas quando você começa a desafiar Deus, né, de fazer as coisas, né, isso daí é algo que é contra o propósito de Deus. Se você faz isso na carne, Deus não vai te atender. Eu lembro de alguém da televisão aqui de Ribeirão Preto, que uma vez numa reunião, ele estava numa reunião, ele era repórter, hoje é diretor, é um diretor aí, eu não lembro o nome dele, mas se ele lembrasse também eu não iria falar aqui, né? Mas ele, numa reunião de oração na igreja que eu estava, tinha bastante gente, nós estávamos orando, e eu, como pastor, me aproximei dele e perguntei para ele: você quer, o que você quer que eu ore por você? E ele pegou e falou para mim, virou para mim e falou assim: se você disser o que eu preciso, se você disser o que eu preciso, aí eu vou acreditar em Deus. E eu fiquei pensando, ele está desafiando Deus. E eu falei: eu vou orar por você.
E eu orei por ele. Eu não sei se o que eu disse na minha oração atendeu a ele, ou falou a ele. Eu sei que ele saiu e nunca mais voltou, né? Deus não trabalha assim, querido. Deus não trabalha assim, dessa maneira, sendo posto à prova, dessa maneira para satisfazer desejos pessoais, né? Então, quando Jesus diz para não tentar a Deus, ele está dizendo para não estipular para Deus a forma como Deus vai te abençoar. E quando você quer fazer algo para ostentar, você quer ter algo para mostrar às pessoas, né, que é super abençoado e que tem uma vida próspera, isso não está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Eu sei de muitas pessoas que ostentam as coisas, mas são vazios no coração. O seu coração está distante de Deus, porque eles não conhecem a Deus, não experimentam das coisas de Deus. Quantos cristãos também são frustrados porque não têm uma experiência viva com Deus, porque estão dando muito mais valor ao ter de Deus do que ao ser como Deus, ao parecer Deus, né? Nós precisamos, então, entender que essas coisas não provêm do Pai. É o que João diz, que aquilo que há no mundo não provém do Pai, né? João também diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que está em 1 João, no texto que nós lemos. O amor do Pai não está. Quem ama o mundo, quem dá valor ao mundo, quem espera do mundo, não ama o Pai. O amor do Pai não está nele. E está precisando conhecer mais do amor do Pai. E ele termina essa parte dizendo que o que obedece a Deus permanece para sempre. Então, nesse aspecto, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, né? Se nós queremos conhecer a Jesus e ser igual a Ele, como Ele nos chama a ser, a andar como Ele andou, a ser como Ele andou, como Ele é, nós precisamos, então, obedecer a sua palavra, né? A experimentar a vida de Deus, e não a nossa vida, né? E não aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente almeja. Eu quero encerrar nessa manhã essa palavra dizendo que o nosso coração precisa estar adequado ao coração de Deus. E eu tenho pensado muito sobre a expressão agradar a Deus, viver uma vida que agrade a Deus, viver uma vida que satisfaz, que alegra o coração de Deus. Essa vida é uma vida de entrega, é uma vida em que os nossos absolutos são absolutos de Deus e não os nossos desejos, os nossos prazeres, aquilo que a gente quer. Eu tenho ficado muito triste de ver uma parte da igreja se envolvendo tanto com política, esperando tanto dos políticos, tanto dos homens. Nós temos que nos esperar em Deus, nós temos que confiar em Deus. Esse tempo em que nós estamos vivendo em reclusão, esse é um tempo de nós nos voltarmos para Deus, de buscarmos a palavra que sai da boca dele a nosso respeito, de sabermos quais são os propósitos de Deus para a nossa caminhada, para a nossa vida. A gente costuma cantar que Deus tem um plano para cada criatura. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, que nós andemos como Jesus. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa incorporar em nós, para que nós possamos, então, dentro da vontade de Deus, receber todo o propósito, todo o projeto de Deus, que Deus tem para nós. Amém, querido? Amém? Que nessa manhã nós sejamos cheios da presença de Deus na nossa vida.
que nós tenhamos e abracemos os recursos que Deus tem para nós, para nos oferecer, para que nós possamos realmente ser os canais de Deus na vida dessas pessoas. Se você está em busca do propósito de Deus para a sua vida, saiba que Deus quer, além de que você seja semelhante a Jesus, Ele quer que você seja canal dele para alcançar vidas, a salvação e a libertação. E você só pode fazer isso se você estiver enquadrado dentro daquilo que a palavra orienta que nós sejamos. Amar as pessoas, como nós vimos a semana passada. Amar as pessoas. Jesus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, né? Nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, amar o próximo, amar as pessoas, e que desse amor flua a presença de Deus na vida das pessoas, isso é o que mais importa no coração de Deus. E se temos bens ou se não temos, se possuímos riquezas ou se não possuímos, isso é totalmente secundário. Eu lembro que Jesus, quando o jovem rico, né, chega e sai triste lá, os discípulos ficam meio dizendo, como é que pode, né, ganhar o reino de Deus? Jesus diz para eles o seguinte, que os ricos, eles já têm a sua herança aqui. Né? Aquele que tem os bens, a herança deles já foi aqui. Principalmente se a riqueza deles, a riqueza deles for usada em benefício próprio, mesmo ele sendo salvo, quando ele chegar no céu, ele não vai ter uma herança grande, porque ele quis desfrutar da sua herança aqui na terra. Nós precisamos saber que o que Deus tem preparado para nós é lá no céu. E nós temos que viver, nós temos que vivenciar a vida de Deus aqui na terra para poder desfrutar da vida dele lá no céu. Amém? Amém? Eu quero orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está e você falasse com Deus. Você mesmo, você sabe aonde a sua vida ainda precisa ser ajustada por Deus. Eu quero convidar você a se colocar diante de Deus e falar com Ele, Deus, muda o meu coração. Faz-me, Senhor, resistente, combatente daquilo que o mundo tem para oferecer para mim. Eu quero desfrutar do que o Senhor tem para mim. Fala com Deus agora, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós trazemos ao nosso coração ao Senhor, nossa vida diante do Senhor, para que, ó Deus, nós sejamos realmente cheios da graça do Senhor e do amor do Senhor. Paulo, quando diante do espinho na carne que ele pedia insistentemente para que o Senhor tirasse, ele recebeu como resposta, a minha graça te basta. E, Senhor, a tua graça nos basta, porque é pela tua graça que nós somos sustentados, é pela tua graça que nós podemos nos alegrar, podemos ter o que precisamos, ó Deus. É pela tua graça que nós andamos contigo. E nós queremos realmente, ó Deus, conhecer mais dessa graça tremenda e vivenciar essa graça. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos limitados, nós somos pequenos demais, muitas vezes, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, perceber, conhecer, ó Deus, a riqueza da herança que o Senhor tem para os santos. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós te contemplemos, para que nós contemplemos as maravilhas que o Senhor tem para nós. E faz-nos, ó Deus, andar nos teus caminhos. E faz-nos também, ó Deus, sermos oferta do Senhor ao mundo, para que muitos ao nosso redor te conheçam através da nossa vida e do nosso testemunho de dependência do Senhor.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Tenham um dia cheio da graça de Deus, na paz que Deus nos dá. E à noite, às 19 horas, estaremos juntos novamente. Queremos convidar você a estar conosco, a participar da nossa reunião e que o Senhor te abençoe durante esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?